Olá, meu querido, seja muito bem-vindo aqui à nossa série Bloqueios Emocionais. Hoje nós estamos iniciando essa série Bloqueios Emocionais e o meu objetivo é que você entenda o que é um bloqueio emocional e o que esse bloqueio faz com você. O meu nome é Raíri Santos, é uma alegria estar aqui falando contigo. Eu sou escritora, sou mentora, sou professora digital e o meu objetivo é que você tenha clareza de todos esses bloqueios que te impedem de crescer, para que você viva essa vida plena aqui, olha. Existe como você viver uma vida plena, abundante, uma vida feliz, mas você não vai conseguir viver tudo isso com bloqueios emocionais. O bloqueio emocional é uma experiência passada que te impede você de viver o agora. E essa experiência, ela foi tão traumática na tua vida que impede você de interpretar os eventos que acontecem em toda a tua vida. Então é um obstáculo e você precisa tirar esse obstáculo da sua vida para que você possa fluir. É como se você estivesse aqui e aqui nesse meio fosse um obstáculo, fosse um bloqueio emocional. Aí você precisa vir para cá. Para você poder passar para cá, você precisa tirar esse bloqueio do meio, esse obstáculo. Então isso aqui é um bloqueio emocional. Como que faz isso? Tem como sim. É por isso que no método Paradigmas nós mostramos para a pessoa como fazer para tirar esses bloqueios emocionais da sua vida para que você possa viver essa vida plena, uma vida saudável, uma vida de alegria, uma vida de transbordo. E um dos maiores bloqueios emocionais, cerca de 98% da população mundial vive com esse bloqueio. Qual é esse bloqueio? O medo. O medo é um bloqueio que impede a pessoa de prosperar. Porque uma pessoa com medo, ela deixa de agir. E se você não age, você não prospera, você tem que fazer algo. E o medo, ele é tão paralisador que ele te deixa você estagnado, porque você tem medo de avançar, você tem medo da crítica. E o medo da crítica faz com que você paralise. O que é o medo da crítica? É o medo do que vão falar de você, do que vão dizer de você. Então esse medo, ele te paralisa. E muitas pessoas vivem com medo até de morrer. Deixa eu te falar, a vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo dela. Então me diz, por que você tem medo da morte? Se você sabe que todos vão morrer. Então quando você tem medo da morte, você também tem medo de viver, porque você não consegue experimentar coisas novas. Você tem tanto medo de morrer que você para de viver. E como que você faz isso? Entendendo que esse bloqueio é ridículo. E aí você vai criar ações para você tirar da sua vida o medo. E aí você vai começar agora a ter experiências positivas, ter experiências agradáveis, você vai começar a viver. E como que você faz isso? Entendendo quem é você. Quando você entende a sua verdadeira identidade, tem uma passagem bíblica que fala assim, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E como que você se sente amado? Entendendo de fato quem você é. Quando você verdadeiramente se sentir amado pelo aquele que te fez, pelo aquele que te criou, você vai começar ali tirar esses medos de você. Porque o medo é uma semente que quanto mais você deixar o seu cérebro vazio, ele vai proliferar. E como que você faz para não deixar o seu cérebro vazio? Começar a agir, ter ação, ter atitude, é fazer. E aí quando você tem medo desse fazer, porque você tem medo de ser criticado, você tem medo de ser ridicularizado, e aí você não avança. Tem pessoas que têm tanto medo de fazer algo novo que ficam a vida inteira na mesma vidinha de sempre. E aí não consegue fluir, não consegue prosperar, e ela fica dentro dessas 98% das pessoas que têm medo e que não prosperam. Você sabia que só 2% da população ela é próspera? Por quê? Porque ela saiu dessa margem de 98% das pessoas que têm medo. Uma pessoa que ela é próspera, ela não tem medo de errar, ela não tem medo de fazer as coisas, ela vai para cima, ela cria ação. E como que você consegue fazer isso? Lembra que eu te falei que no método Paradigmas nós trabalhamos com 3 principais pilares para você acabar de vez com esse medo. É entender quem você é o pilar da identidade. Depois nós tratamos o segundo pilar, que é desses bloqueios. Dentro do método Paradigmas nós trabalhamos inúmeros bloqueios emocionais e nós te damos ferramentas para você eliminar esses bloqueios da tua vida, entendeu? A gente tem o passo a passo, como fazer para tirar tudo isso. E o outro pilar que nós trabalhamos dentro do método Paradigmas, crenças limitantes. Se você tem uma crença de não consegue fazer tal coisa, você não vai conseguir mesmo. Se você tem uma crença que você não é capaz, isso vai te paralisar.
E aí você precisa entender esses 3 pilares: quem você é na sua identidade, como quebrar esses bloqueios emocionais e como se livrar dessas crenças que te limitam. E aí você vai conseguir avançar. Então, esse medo que você tem é tão ridículo que faz você ter a vida inteira uma vida sem prosperar, uma vida de regalias, sabe? Você é pra voar e você vive ali, ó, comendo pó, porque esse medo te impede. Tem pessoas que têm tanto medo da pobreza que eles vivem a vida inteira buscando estabilidade. E aí fico numa empresa, por exemplo, trabalhando para os outros anos e anos. Entra ano e sai ano, você não tem férias, você não tem vida, porque você tem medo da pobreza. E esse medo da pobreza faz com que você busque estabilidade. E aí você fica a vida inteira naquele empreguinho, naquelas, sabe, comendo aquelas migalhinhas com medo de avançar. E deixa eu te falar, querido, se você tem medo disso, você não vai conseguir prosperar. Por quê? Porque você nunca vai saltar aquela regalias ali, sabe? É como se você tivesse uma raçãozinha todo dia, mas além disso, tem uma lavoura completa, mas você tem medo de ir lá, porque você tem medo de deixar essas regalias aqui. E aí esse medo do novo, esse medo de experimentar coisas novas, vai te segurar. E deixa eu te falar, a prosperidade não senta na mesa da estabilidade. Se você hoje busca estabilidade, você nunca vai ser próspero, porque não tem como você prosperar em uma vida onde você só serve os outros. Você tem que ser o dono das empresas, você tem que ter sua própria empresa, você tem que abrir essa mente. E o que te impede de fazer isso? O medo do ridículo, o medo de dar errado, o medo de não conseguir. Foram crenças que foram instalando em você desde pequeno. É por isso que no método Paradigmas a gente trabalha essas crenças. E você vai perceber que você foi feito na sua essência para governar sobre todas as coisas. E se hoje você não está governando, é por causa desses medos. É por isso que é tão importante você ter clareza que o medo, ele é o principal paralisador para você prosperar, para você viver uma vida plena. Por isso que eu criei essa série, Bloqueios Emocionais. E o medo é o principal bloqueio que te impede de crescer. Então deixa aqui o teu comentário se você quiser saber mais como se livrar desses medos, como fazer para ter uma vida plena, para ter uma vida abundante. É possível sim, só que tem que querer. Só 2% da população, como eu te falei, consegue viver isso, porque deixaram esses medos. Elas entenderam que a vida é uma aventura e que ninguém vai sair vivo dela. Então, pare de se limitar, comece a viver. Você tem tanto medo de morrer que esquece de viver, esquece de fazer coisas novas. E tem pessoas mortas aí no seu dia a dia porque vive a vida inteira ali, em lugares que não gostam, trabalhando em trabalhos que não lhe satisfazem e não vive o seu propósito de vida porque tem medo de avançar, tem medo de fazer o novo, tem medo de novas experiências. Isso é um bloqueio que você tem e aí você precisa se livrar dele. Como que eu faço? Procure aqui, me manda mensagem como fazer isso. E tudo isso a gente trabalha no método Paradigmas para que você se livre desses medos, tá? O medo, ele é um paralisador e se você viver todo tempo nessa vida, você não vai avançar. Então, quer saber mais? Deixa aqui teu comentário, entre em contato comigo, me manda um direct no Instagram. Como que faz, Aires, para conhecer mais esse método Paradigmas, para que eu possa me livrar desses medos? Tem como? Tem sim. Você só precisa avançar. Então, beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo falando sobre mais um bloqueio emocional.